e como nos resta muito pouquinho tempo, estou enxugando bastante esses agradecimentos gerais e vou entrar no tema para ver se nos rende nesses poucos 20 minutos que restam e se vocês têm ainda paciência, né? Bom, na verdade, vou tentar me restringir bastante ao tema, porque muito já foi abordado nas falas anteriores, nas quais estou, de alguma forma, me apoiando, né? Para não repetir questões que foram já ditas. Na verdade, eu estou falando também desde um lugar bastante mais fácil, digamos assim, facilitado que as pessoas que me antecederam, porque eu estou falando com maior liberdade a partir do movimento social, do movimento feminista, o movimento de mulheres, que, ao mesmo tempo, não é um lugar de menor responsabilidade, muito pelo contrário, nestes momentos, nesta época em que se precisa muito dessa participação cada vez mais qualificada da sociedade civil nos rumos do futuro que a gente quer, como dizia a Rebeca, né? A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento, a Rio+20, foi para nós uma oportunidade para fazer alguns debates que já estavam sendo muito necessários para nós. Nós queríamos ter apresentado um vídeo, que não vai ter tempo, vou aproveitar para fazer comercial, não é nada de comercial, mas era um vídeo que a gente produziu. Quem tenha também interesse, vou deixar aqui com a doutora Daniele para Emerge, e alguém mais, tenho várias cópias. Muito obrigada. Não vai dar tempo para ver, ou, de repente, já quando terminemos saindo, a gente pode dar uns minutinhos. Então, para nós foi, como eu digo, uma oportunidade, sobretudo para nós que trabalhamos como articulação de mulheres brasileiras, a AMB, da qual eu faço parte, e que é uma articulação feminista que já vinha discutindo as questões ambientais e que tinha criado, a partir de algumas debates internos, ideias que foram surgindo a partir de 2006, 2007, nós tínhamos criado uma frente de justiça socioambiental. E a Rio+20, como digo, nos deu a oportunidade, ao ter que organizar uma atividade da sociedade civil em paralelo à cúpula oficial, que foi a Cúpula dos Povos, que teve lugar no Aterro do Flamengo. Vocês todos devem ter visto, ano passado, em junho, a Cúpula dos Povos, que ocupou a maior parte do Aterro do Flamengo. E, dentro desse processo, nós nos dedicamos a organizar o Território Global das Mulheres, o espaço onde as mulheres fizeram seus debates mais específicos. Então, dizia que esse processo, em todo caso, nos deu oportunidade para aprofundar esse conceito de justiça socioambiental, indo um pouco além de estratégias de preservação da natureza, para pensar mais em profundidade a necessidade de repensar a manutenção da vida nos territórios, na Terra, no planeta, né? Isso significou esmiuçar, então, várias questões, entre elas a própria crítica ao modelo de desenvolvimento e sua vinculação aos temas ambientais e, sobretudo, a lógica da acumulação do capital e do sistema econômico-financeiro global, que tem tido enormes implicações para a vida das pessoas e que está, digamos, em um processo de grandes e profundas transformações geopolíticas internacionais, complexificando o que era a divisão internacional do trabalho, inclusive reconfigurando as relações norte-sul. Eu estou dizendo tudo isso de uma forma muito sintética, né? Mas, na verdade, durante esse tempo, nós nos permitimos fazer alguns debates que traziam toda esta complexidade do cenário atual. Na verdade, como tema que me pediram para tratar é a questão do ecofeminismo, eu queria dizer que, para mim, o ecofeminismo também é uma oportunidade
E nós estamos nesse processo tentando, desde antes da Rio+20, e ainda continuamos, tentando aprofundar um pouco mais o que é esse conceito, como ele pode nos servir. Na verdade, partimos da ideia de que o feminismo é e foi, e ainda continua a ser, uma importantíssima contribuição, uma visão, uma perspectiva de mundo, uma perspectiva filosófica, um conceito de olhar a nossa sociedade, mas que ele precisa, de alguma forma, de uma atualização. Nós precisamos, como movimento de mulheres, repensar o feminismo para ele poder dar conta de questões que talvez, quando o feminismo dos anos 50 surge com as famosas feministas como a Simone de Beauvoir, que tiveram uma importância enorme na conceitualização feminista, algumas das questões que estavam colocadas naquela época talvez tenham que ser repensadas, revisitadas, atualizadas. E talvez o ecofeminismo é para nós justamente uma forma de fazer essa revisita desde uma perspectiva um pouco diferente. Não é por acaso que o ecofeminismo, que já tentou, em algum momento, sobretudo na Eco 92, há 21 anos atrás, fazer seu debate, trazer sua contribuição, não teve muito boa acolhida. Não seria fácil para o movimento de mulheres daquela época, como não é até agora, revisitar criticamente alguns conceitos do feminismo tradicional, ou hegemônico, ou liberal, como cada uma queira dizer. Isto me levaria também um tempo para debater, mas não podemos entrar muito detalhe nisso. Mas eu quero dizer que não é fácil, não será fácil para o feminismo. Então, revisitar essa agenda, porque eu acho que ela nos coloca desafios, questionamentos enormes aos próprios conceitos que estão na base filosófica e prática do feminismo moderno, atual, né? E, nesse sentido, eu acho que nós temos que pensar, desde o movimento feminista e desde a perspectiva ecofeminista, com a necessidade de termos duas agendas, digamos, uma agenda mais conceitual, uma agenda mais teórica, que vai justamente revisitar filosoficamente alguns dos princípios do feminismo, e uma agenda, diria assim, mais política, mais da praxis política dos movimentos sociais, que é a agenda que permanentemente os movimentos sociais estão trabalhando e visitando, que são as questões do cotidiano da vida das pessoas e da política que nos levam a fazer. Então, me parece que nós temos que ter essa perspectiva. E eu, então, vou colocar alguns títulos do que me parece que são os temas dessa revisita à agenda feminista, do ponto de vista mais teórico, conceitual, ou do ponto de vista político-prático, né? Eu acho que na agenda conceitual, e que eu pretendo, enfim, trazer do ponto de vista ecofeminismo, nós temos uma primeira questão que vai questionar alguns dos fundamentos do feminismo, como são a lógica da base do debate natureza-cultura. O feminismo, durante muito tempo, se ele se embasa na discussão da dualidade natureza-cultura. E eu acho que isto é uma questão que a gente precisa superar, mudar e superar. Mas isto é complexo, é bem complicado e trará... É até doloroso, diria, para o feminismo. É uma coisa que pode ser muito profunda se avançamos nesse questionamento, que eu acho que temos que fazer, né? O tema da relação com a natureza tem sido sempre muito conflitivo para o movimento de mulheres, pelo fato da naturalização do papel da mulher na história patriarcal.
Então, esta questão traz muito medo ao debate, dentro do feminismo, porque esta naturalização a gente já conhece e conhece os resultados perversos que ela criou. Entretanto, novas reflexões e aproximação ao conceito do ecofeminismo têm nos levado a explorar novos caminhos inéditos nessa relação natureza-cultura, como, por exemplo, a relação das mulheres e das pessoas com a natureza, que é uma relação de opressão e que é semelhante à relação que as mulheres vivem no sistema patriarcal. Não que seja o mesmo tipo de opressão, mas são situações opressivas. Tem uma natureza de opressão semelhante. Isto precisamos refletir um pouco mais. O ecofeminismo, vertente dentro do feminismo que busca aproximar esses conceitos, enxerga um relacionamento mais harmonioso das mulheres com o meio ambiente e com o seu próprio corpo enquanto natureza. Então, enfim, eu poderia falar uma hora sobre esta questão que me apaixona completamente. Eu acho que é uma nova perspectiva que a gente tem que aprofundar, porque eu acho que a visão dicotômica, a visão dualista da sociedade, da ciência moderna, da sociedade, que o modernismo traz, da época de Descartes, enfim, 1670, por aí, né? Então, esta visão dicotômica, ela precisa ser superada em vários âmbitos da vida. Não é só na dicotomia natureza e cultura, como não é na emoção e na razão, todas as dicotomias nas quais o pensamento moderno se embasa, né? Ou seja, eu acho que essa dicotomia, essa dualidade do pensamento moderno precisa ser superada. E justamente é parte da necessidade deste debate sobre a naturalização que nos leva à necessidade de superá-la. Se não enfrentarmos que a mulher tem sido sempre ligada ao privado, ao emocional, ao não racional, por conta de ser o oposto, digamos, essa cultura da oposição tem a ver também com o outro, e tem a ver com a visão que sempre o que não é normativo, e o normativo nas nossas sociedades acabou sendo um homem branco, sem deficiência, heterossexual, etc., etc. Digamos, tudo que é o outro, tudo que é diverso, acaba sendo, digamos assim, o que é motivo da discriminação e desse distanciamento que tem a normatividade, né? Então, é uma questão bastante complexa para o feminismo. Como eu digo, seria muito interessante trabalhar mais esse tema, e eu acho que o feminismo tem que se debruçar. E tem que se debruçar significa fazer realmente um debate aberto e profundo que, inclusive, como digo, vai questionar algumas das questões mais caras ao movimento e que me parece que agora, a diferença dos anos 92, temos condições de fazer e temos necessidade de fazer, porque senão também o feminismo está se tornando, parece uma coisa do passado. Já passou o momento, já passou a época em que tinha que se discutir, quando nós sabemos que as desigualdades ainda são enormes e muitas, inclusive muitas dos debates na atualidade tem a ver com uma certa culpabilização ao papel, à emancipação das mulheres. Acho que nós não temos que ter medo desse debate, temos que enfrentá-lo e buscar novos paradigmas teóricos, conceituais, para enfrentar essas discussões. Na verdade, eu acho que o feminismo, em alguns momentos, fica muito agarrado a essas concepções
originais e que foram extremamente importantes nos anos 50, 60, 70, mas que, na verdade, precisam ser revisitadas em função, inclusive, das jovens, que precisam se apropriar muito, das mulheres jovens, que precisam se apropriar mais dos conceitos que trabalhem, do ponto de vista conceitual, a desigualdade, não só de homens e mulheres, como ao conjunto das desigualdades e as desigualdades, digamos, a desigualdade com relação à natureza, a possibilidade de controle e de domínio da natureza. Então, este aqui é um campo de problema que eu acho que seria muito importante a gente se debruçar. O segundo ponto também mais instigante do ponto de vista teórico, conceitual, que eu acho que nós temos que trazer ao debate do feminismo, é o da economia feminista, a chamada economia do cuidado. Tem também aqui um campo de conceitos e debates que têm sido incorporados, de alguma maneira, pouco ainda à visão do feminismo, e que precisam também ser trazidos para poder trabalhar o tema da autonomia econômica das mulheres. Eu acho que entender melhor o processo histórico da formação e da acumulação capitalista, que usou na sua base, neste processo da acumulação capitalista, o trabalho não pago das mulheres, o trabalho não remunerado das mulheres, o trabalho, portanto, invisibilizado das mulheres, porque se fazia no âmbito do privado. Esta questão de olhar para esse histórico e para, digamos, trazer as questões que isso nos acrescenta, vai nos fazer deparar com umas questões novas enquanto a, digamos, o porquê também esta dificuldade de sair da atual divisão sexual do trabalho. Quer dizer, a gente continua na mesma divisão sexual, se queixando da acumulação de tarefas, as mulheres, enfim, né? Continuamos sendo responsáveis, saímos para trabalhar, mas continuamos em casa fazendo a responsabilidade principal ainda dos trabalhos domésticos, e talvez entender melhor a natureza desse trabalho doméstico não remunerado, que é invisibilizado e é não valorizado exatamente porque não passa pelo mercado de relações capitalistas, seria extremamente importante também para pensarmos novas formas das relações entre os seres humanos. Então, também, colocando um título aí, eu acho que esta questão e também esta diferenciação entre a produção e a reprodução da vida pode também trazer luzes sobre digamos, o reconhecimento de algumas questões que fazem com que, às vezes, a produção esteja muito dissociada do consumo e, portanto, também não se entenda na nossa sociedade de forma muito clara estas questões de que tem a ver a produção de bens com o consumo e como isso está dissociado entre a produção feita no mundo masculino ou com uma lógica masculina uma visão doméstica de consumo em uma lógica feminina, né? Então, isto também eu acho que nos permitiria alguns elementos mais de contribuição. Então, isso com relação a uma agenda conceitual, só os títulos, digamos assim, né? Eu sou mencionada, que me parece que são duas contribuições, uma que traz o ecofeminismo e outra que traz a economia do cuidado, que tem a ver com o papel de maternagem, do cuidado que as mulheres temos exercido historicamente com maior peso, né? Então, me parece que essas duas perspectivas têm que ser mais esmiuçadas e mais incluídas nos debates conceituais.
Por outro lado, eu acho que nós temos uma agenda também política muito importante, prática, que passa por o debate do que é o sistema econômico e o modelo de desenvolvimento atual em que nós vivemos. Por um lado, um sistema econômico que vem mercantilizando e financeirizando a vida de forma aceleradíssima e excessiva, digamos assim, né? Ou seja, tudo virou mercantilização e financeirização. Então, todos os aspectos da vida humana, da natureza, das funções ecossistêmicas, pode ser parte deste processo de mercantilização da vida, né? E, então, funções que nós não imaginávamos, como a biodiversidade, como o ar, como as funções reguladoras dos ecossistemas, alimentos básicos, enfim, estão sendo vendidos nas bolsas de mercado a futuro e se tornando títulos financeiros, né? Então, essa arquitetura econômico-financeira globalizada, que, inclusive, iguala o conceito de desenvolvimento a uma mera expansão das possibilidades de consumo, e que não tem como finalidade a satisfação das necessidades dos seres humanos, mas ela tem uma lógica, sim, do sustento, do lucro das empresas, e continua a expansão da acumulação capitalista global, né? Então, na verdade, esta lógica é a que nós também precisamos entender melhor nessa nossa agenda política para poder contribuir, porque as mulheres estamos muito ligadas desde vários pontos de vista, sobretudo, por exemplo, o que nós estamos chamando, mais recentemente, dos bens comuns, ou seja, digamos, toda uma quantidade de bens que foram sempre parte do conjunto da sociedade e que, de repente, existe um processo de privatização absolutamente veloz, e numa velocidade, inclusive, que nos deixa meio atordoadas, né? E isso também me parece que a questão da defesa dos bens comuns é outro tema que deveríamos revisitar também mais na história, porque tem algumas feministas muito interessantes que estão trabalhando esse tema da defesa dos bens comuns na época das bruxas, né? Daquela luta das mulheres também, que foi uma etapa na história do mundo em que as mulheres também saíram de forma muito uma presença muito forte e massiva para questionar o sistema de propriedade e de digamos, de opressão que estavam submetidas, não só em termos de direitos sexuais e reprodutivos, mas também em relação à propriedade, e foram extremamente importantes. É uma parte da história da humanidade que se conhece bastante pouco, mal colocada, mal vista, que é a defesa que as mulheres fizeram em alguns lugares, especialmente na Europa, naquelas épocas, sobre lutas de defesa dos bens comuns, das florestas, dos bosques, da água, enfim, de alguns bens que agora estamos voltando a entender como bens comunitários, bens sociais, bens de todos, e que estamos alarmantemente vendo serem apropriados, privatizados e utilizados para ampliar a acumulação capitalista e o lucro das empresas, sobretudo as grandes empresas transnacionais. Bom, já quase tentando finalizar, diria que também nós temos que aprofundar, então, dentro dessa agenda política, temos que começar a questionar de forma mais profunda uma crítica ao sistema financeiro internacional, aos mecanismos da governança global e,
em termos nacionais, ao modelo de desenvolvimento, que é um modelo de desenvolvimento exportador de matéria-prima e de recursos naturais, fundamentalmente, né? Então, eu acho que essas são uma agenda com 2 elementos que também vai nos levar a muita, digamos, a ter, do ponto de vista do movimento de mulheres, uma agenda bastante cheia e importante, porque nós temos realmente, quando eu escutava agora, por exemplo, a Rebeca falar dos movimentos, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, os novos objetivos, quer dizer, já tivemos os objetivos do milênio que não foram cumpridos, está chegando o prazo, 2015, a maior parte dos países não cumpriu, incluído o Brasil, é um pouco mais avançado, mas também não cumpre exatamente na parte das mulheres, por a falta de empoderamento, de presença nos parlamentos, seguimos naquele 8%, 9% na Câmara dos Deputados, né? Então, esse é um número que impede que as mulheres, que essa meta do desenvolvimento seja cumprida pelo Brasil, mas não só que essa meta não foi trabalhada com participação da sociedade civil, como que não foi cumprida, e agora se pretende, como resultado da Rio+20, buscar uma agenda com novos metas, com novos objetivos, agora chamados de objetivos do desenvolvimento sustentável, que agora sim se chamaria sociedade para a sua definição. Na verdade, a gente está meio cansado de objetivos que não se cumprem e também então, por isso que eu dizia que teríamos que ver essa agenda do sistema financeiro global e de uma governança global que passa por outros lugares que não é as Nações Unidas. É uma governança global que está na mão do G20, que está na mão de mecanismos outros que não são mecanismos de uma governança global democratizada. Então, isto também é motivo da necessidade da nossa agenda feminista e dos movimentos de mulheres entrar, porque isto está evidentemente, em colisão com uma agenda de direitos humanos, que é que estamos, durante os anos 90, nos debruçamos enormemente para levar através da ONU, e que, na verdade, se viu que não teve sucesso, pelo menos o sucesso que a gente esperava. Estamos repetindo, na Rio+20 se repetiram, ou até se perderam, alguns dos objetivos que já estavam conseguidos em Beijing, em Cairo, em Viena, no processo do ciclo das conferências da década de 90. Então, na verdade, a gente até está com medo agora de passar para uma agenda como é a do Cairo+20, sobre a próxima Conferência Global das Nações Unidas, que vai trabalhar sobre população e desenvolvimento, um tema que nos diz muito com relação a nós e aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, e que, na verdade, sabemos que pode até sofrer retrocessos, porque a própria Rio+20 quase que, em certo sentido, para nós exatamente foi, porque não apareceram os direitos sexuais e reprodutivos. Então, na verdade, é uma agenda onde a governabilidade está em outro lugar. E aonde está essa governabilidade? Em um lugar extremamente pouco transparente, nada legítimo, e onde estão se discutindo realmente as questões do sistema financeiro internacional. Que é, Chu? Do sistema financeiro internacional, que são as determinantes, digamos assim, da situação de muitos países. Então, para não fazer muito longa essa parte, que eu acho que ela já está me criticando o tempo que eu estou levando com esse tema, eu penso que nós temos que trabalhar em cima do papel dessa governança global e aonde ela deveria estar, criticando exatamente os pontos em que ela está se revelando na sua face mais perversa, né? Sobretudo com a agenda de direitos humanos, e pensar também no Brasil e no seu papel, tanto nesta governança global
e tanto no seu papel. Muitas vezes se fala muito positivo do papel do Brasil, eu concordo, está tendo um papel extremamente positivo nessa agenda econômica, mas também não podemos deixar de lembrar que a questão também dos direitos humanos, muitas vezes, o direito das mulheres, pode ser moeda de troca, em muitas ocasiões, para avanços na área da regulação do sistema financeiro, do Fundo Monetário Internacional, etc. e tal, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que nós também temos que entrar numa crítica profunda ao modelo de desenvolvimento agroexportador brasileiro e exportador de recursos naturais, porque isso está trazendo e estará trazendo cada vez mais impactos às mulheres que, como disseram já antes, a Samira e a Rebeca, enfim, coloca as mulheres em uma situação de vulnerabilidade redobrada por conta do seu papel digamos assim, seu papel na produção digamos que chega a ter um peso enorme do ponto de vista da sua participação no mercado, mas que é uma participação informal, desvalorizada, etc. e tal. Então, dá um aspecto de vulnerabilidade a esta participação das mulheres nesse modelo de desenvolvimento que, na verdade, também tem que ser questionado. Eu acho a Ana trouxe uma questão muito interessante, que é também que nós temos que pensar o Brasil do ponto de vista da sua urbanização e o que isso significa também do ponto de vista produtivo. Enfim, aqui uma agenda extensíssima sobre o que seria um modelo de desenvolvimento para esse país que não continuasse se pensando no mundo como provedor de matérias-primas e de produtos naturais, agora não mais para a Europa, Estados Unidos, e sim para a China. Que tal se nós pensarmos num processo de reindustrialização, de industrialização com vistas ao mercado regional, ao mercado interno, a um processo de integração com os povos da região, que possa valorizar nossa produção numa perspectiva diferente da exportação, que está sendo agora muito vantajosa pelos preços internacionais das commodities, mas que podem cair a qualquer momento, como já caíram outras vezes, e nos deixam outra vez em uma situação de miséria. E, na verdade, porque sabemos que os termos do intercâmbio entre uma coisa que já prévios, Furtado, Celso Furtado, já nos ensinaram bastante como para que a gente caia novamente na armadilha de entrar num processo de desindustrialização, como em algumas regiões do Brasil e da região está se vivendo. Então, isso me parece que também é uma agenda das mulheres, porque tem a ver com e aqui termino, e quero que fique, talvez, esta questão para as pessoas da EMERGE, da magistratura, de quem tem que trabalhar com o direito. Nós temos pela frente uma fortíssima agenda de conflitos ambientais, socioambientais. O Brasil e os países da região, e, na verdade, no mundo, viverá nos próximos anos, nas próximas décadas, seguramente, sob o signo da conflitividade socioambiental. Não só, como se falou já aqui, as questões das mudanças climáticas, mas de todo um sistema econômico, enfim, que é contaminante, porque não é só pensar as mudanças climáticas. Nós temos as águas contaminadas por agrotóxicos, por urânio, por metais pesados para fazer mineração. E o Brasil é o país que, apesar de que não se nota tanto, é o que faz mais mineração na América do Sul, por exemplo. 4 vezes mais do que os outros países que nós pensamos que são Peru, Chile, que são países mineiros, né? Então, nós aqui temos uma mineração maior ainda, de minério de ferro, de terras raras, de ouro, de prata, enfim. Então, isto, por exemplo, pensar as consequências, ou estar ligado com as consequências desta agenda ambiental extremamente predadora e contaminante, eu acho que e que inclui
fortemente as mulheres, que são as que estão na ponta dos territórios, na ponta de caça, segurando a questão da água. Nós fizemos agora, por exemplo, há pouco tempo atrás, um trabalho sobre as mulheres em Manaus, plena Amazônia brasileira, água, rodeada de água, é praticamente uma península da cidade de Manaus. Pois bem, Manaus, um problema enorme com a privatização da água, e quem carrega o peso da solução cotidiana da problemática? As mulheres, que muitas vezes, inclusive, não conseguem sair para trabalhar, porque a empresa que privatizou a água fica entregando água às 2h, às 5h, às 10h, e sempre tem que ter alguém em casa, que sempre é uma mulher, para estar na hora de botar para aquilo carregar e funcionar, né? Então, na verdade, estamos falando de uma agenda de muitos conflitos, pelo acaparamento de terras, pela contaminação ambiental, pelo tema dos agrotóxicos, dos transgênicos, enfim, uma quantidade de temas com os quais vocês, no judiciário, também terão que se deparar na ponta. E agora, muitas das lutas dos movimentos sociais estão na mão da Procuradoria, dos procuradores que são os que estão fazendo a ponta da defesa das populações mais afetadas nos territórios. E, nesse sentido, então, entender a ligação entre a agenda das mulheres e da sustentabilidade será extremamente importante para vocês, e eu acho que eu quis trazer, pelo menos, um panorama muito rápido. Desculpem, porque acabou sendo assim muito, né, tudo apertado, mas sim, né? Foi muito apertado? Tá. Então, foi um pouco apertado, mas eu quero contribuir com o debate que vocês, seguramente, como procuradores, defensores públicos, etc., terão que carregar essa agenda no final dos conflitos. Obrigada. Bom, uma certeza eu tenho, eu não me enganei de que a senhora cumpriria com brilhantismo a missão climática.